Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um bate-papo astronômico. Hoje, a gente tem uma discussão sobre buracos negros e temos a participação do professor Rafael Santarelli, que é professor do Departamento de Física da UFSCar, que vai trazer um pouco para a gente, essa temática que é alvo dos trabalhos de pesquisa dele, né? Lembrando que essa atividade, o bate-papo astronômico, ela é organizada pelo Observatório Astronômico da UFSCar, em conjunto com um grupo de astronomia da UFSCar. Né? É uma atividade que tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, enquanto parte lá das atividades do observatório, e a gente já teve alguns encontros, né? Um primeiro encontro com o professor Vitor Lira para discutir um pouco a observação do céu por telescópios ou por a olho nu, e também tivemos um bate-papo astronômico sobre sobre meteorítica e astrobiologia, tá? E hoje, então, a gente tem a participação do Rafael Santarelli, e acho que para iniciar, já para dar o pontapé inicial aqui, eu já vou mandar uma pergunta, lembrando que aqueles que estão participando no Google Meet, podem mandar as perguntas no chat, que a gente vai, conforme a possibilidade, aqui a gente vai lendo, vai colocando. Aqueles que quiserem perguntar no áudio ou no vídeo também poderão fazer, aqui no Google Meet. Bom, e vamos lá, Então, assim, Rafael, uma primeira pergunta que eu sempre faço, é como que se deu, o seu contato com a área, especificamente, no seu caso, na área de relatividade, e nos estudos de buracos negros, Conta um pouco para a gente aí. Não, tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, do DF, e estamos aqui para falar um pouco sobre buracos negros, Assim, a minha iniciação, digamos, nessa parte da física foi meio tardia, certo? Então, assim, até o colegial eu nem sabia que eu ia fazer física, certo? Na verdade, eu até achava que ia fazer direito, porque meu pai fez direito, então é por inércia, Até que teve um colega, que eu entrei no primeiro colegial, ele estava no segundo já, ele me chamou para prestar a Olimpíada de Física, eu nem sabia que era isso, certo? E porque, assim, ele já tinha prestado no ano anterior e o professor disse que só ia inscrever a escola de novo se ele arrumasse mais gente, porque acho que o professor já não está aguentando só ele enchendo o saco lá, E, enfim, aí ele foi caçando os nerds, assim, da escola, E ele falou, olha, a prova do primeiro e segundo ano são iguais, e eu te ensino a matéria do segundo ano, fica tranquilo. Então, nas férias de meio de ano, nada melhor do que ir na casa do colega e estudar física, Então, eu comecei a estudar física com ele, e eu percebi duas coisas. Percebi que eu gostava daquilo, porque até então eu só tinha tido ciências, A gente começa a ter física de verdade no colegial, Eu percebi que eu gostava daquilo e que eu tinha facilidade. Aí eu fui meio que pendendo para esse lado, Aí depois, já que eu entrei na física, aí eu conheci um professor que foi professor de GA da nossa turma, que trabalhava nessa área. Aí a gente conversou, tal, ele propôs, eu já, assim, conhecia mais ou menos, questão de buraco negro, tal, mas assim, eu não vou dizer que eu já sabia que eu queria estudar isso, porque eu não sabia, certo? Mas aí eu gostei do projeto, tal, que a gente conversou, a gente propôs alguma coisa. Aí eu comecei, aí fui, Então minha introdução foi meio assim, em cima da hora, assim. Ainda bem que teve a Olimpíada de Física, senão talvez tinha feito direito, não sei. Nesse caso, a física, teria perdido uma pessoa, Obrigado. De grande relevância aí na área, Bom, e a UFSCar também teria perdido, talvez. Bom, então, seguindo um pouco aqui, para esse bate-papo astronômico, a gente possibilitou no formulário de inscrição, para quem quisesse já mandar algumas perguntas antecipadas, pudessem fazer, e aí foram enviadas algumas perguntas, então só para a gente ir caminhando, eu vou buscar um pouco dessas perguntas que já foram enviadas, e tem uma primeira delas, deixa eu verificar aqui,
que foi feita pela Raíssa Duarte, né? Que ela perguntou como que os buracos negros se formam e como que podemos estudá-los. Né? Eu acho que eu emendo uma pergunta a mais, né? O que que é, afinal, esse buraco negro? Né? Que eu acho que, de certa forma, Não, responde junto. sim, eu acho que essa talvez seja a primeira pergunta que a gente tem que responder aqui hoje, certo? Afinal, a gente está falando de buraco negro. E o que é um buraco negro, certo? Bom, a resposta curta e grossa, o buraco negro é um objeto astronômico, assim como uma estrela, um planeta, etc. Certo? Mas para a gente detalhar um pouco mais como é que ele se forma, a gente precisa saber um pouco mais como é que é a vida das estrelas. Na verdade, o buraco negro se forma no final da vida de uma estrela. Tá? Então, o que é uma estrela? Suponha que no início você tem lá um gás e poeira todo espalhado, certo? Numa região do espaço. Por atração gravitacional, as partículas, né, vão exercer forças umas nas outras e elas tendem a se agrupar, certo? Então, uma partícula recebe força de todas as outras que estão aqui, e, enfim, o mesmo acontece com todas as outras. Na média, a força aponta para o centro, então esse gás que estava espalhado, ele tende a se agrupar numa esfera, né? Então a gente tem que falar isso para os terraplanistas, tal, né? Que enfim, a coisa que se forma é uma coisa mais ou menos esférica. Mas, enfim. E aí o que acontece? Aquela matéria vai compactando pela gravidade e ficando numa região cada vez menor. Então, se aumenta a densidade, se aumenta a pressão, se aumenta o atrito entre as partículas, porque elas estão mais próximas, e, consequentemente, aumenta a temperatura. Até atingir uma temperatura crítica que inicia a chamada fusão da estrela, certo? Ou seja, você tem dois hidrogênios lá no núcleo da estrela, você tem um aqui, você tem um outro aqui, eles têm cargas positivas, têm a mesma carga, então tem uma repulsão. Então, só que se você atingir essa temperatura crítica, você consegue vencer essa repulsão e você junta eles. Certo? Isso é a fusão. Então, você junta dois hidrogênios, vira um hélio. Certo? E esse processo libera energia. Então, pela primeira vez, agora você tem um processo que está contrabalanceando a gravidade, certo? A gravidade tende a compactar cada vez mais, só que agora você tem energia sendo liberada lá pelo processo de fusão. Então, a estrela fica mais ou menos estável. Ela não muda o tamanho dela, fica mais ou menos quietinha, pelo menos enquanto ela está queimando hidrogênio, a gente fala, né? Está queimando o combustível dela. Só que uma hora o hidrogênio acaba, esse processo de fusão acaba, e essa energia que era liberada acaba. E a gravidade começa a vencer de novo, certo? Pode ser, dependendo da massa da estrela, que você atinja uma segunda temperatura crítica, que é a temperatura crítica para você agora começar a ter fusão de hélio, que é mais difícil, né? Porque agora são dois prótons de um lado e dois prótons do outro lado. Você juntar tudo isso. Então, dependendo da massa, você pode ou não atingir isso. O Sol, por exemplo, ele tem uma massa que não é suficiente para ter fusão de hélio. Depois que acabar o hidrogênio, não vai ter mais fusão. Né? E aí a gravidade começa a ganhar e dependendo da massa, como eu disse, pode ter fusão de outras coisas ou não, mas mesmo se tiver fusão, mesmo se a massa for muito grande, chega no ferro e aí acaba, não tem mais fusão a partir do elemento ferro. Tá? E aí o que acontece, você tem três finais possíveis para a estrela. Se a massa for pequena, ela vira o que a gente chama de uma anã branca. Se a massa for grande o suficiente, ela vai virar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Tá? Então o que vai decidir o que vai virar massa da estrela. Tá? Massas muito massivas, estrelas muito massivas viram buraco negro. Tá? É engraçado porque as pessoas não acreditavam que pudesse existir um buraco negro. Eles achavam que deveria existir algum mecanismo que parasse o colapso total. Certo? E de fato existe um mecanismo. Esse mecanismo é um mecanismo quântico, tá? Para quem já conhece, para quem estuda física, não sei se já ouviu falar do princípio de exclusão de Pauli, é basicamente isso que acontece numa estrela, numa anã branca e numa estrela de nêutrons, tá? O princípio de exclusão de Pauli que não deixa a gravidade vencer, por isso que ela para num objeto estável. Se a massa for muito grande, acima de um limite, nem esses efeitos quânticos são suficientes para evitar o colapso. Aí você tem o colapso total, certo? Toda a massa vai para um ponto. Então, aquela coisa que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço é balela, porque no buraco negro eles ocupam, certo? Então, você tem uma massa que é uma massa de uma estrela que vai para um ponto, tá? Que esse ponto é uma chamada singularidade. E, ao mesmo tempo que você está tendo esse colapso total, surge também o chamado horizonte de eventos, tá?
que é uma superfície que fica em volta da singularidade. O buraco, basicamente, é um ponto singular em que toda a massa da estrela está lá, circulado por um horizonte de eventos. Tá? Então, então, o buraco negro é isso, basicamente, e ele é formado no final da vida de uma estrela. Tá? E, enfim, tem uma explosão, tem uma supernova, tal, e aí essa supernova libera gás e poeira, e aí começa tudo de novo, certo? Esse gás, essa poeira vai começar a se juntar, vão formar outra estrela, então esse é mais ou menos o ciclo da vida, né, da estrela. E o que sobra da explosão é o que vira uma anã branca, ou uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Tá? Então, o buraco negro é isso, e ele é caracterizado por essa singularidade, tá? Que essa singularidade, ele, assim, tem esse nome não à toa, é um ponto singular lá em que tudo explode, certo? Então, você tem a massa num volume zero, certo? Então, você divide pelo volume, a densidade é infinita, certo? Então, esse ponto singular tem alguns problemas, né? Mas, então ele tem essa singularidade e tem o horizonte de eventos que fica no entorno dele, certo? E esse horizonte de eventos é chamado de horizonte de eventos justamente porque é o limite máximo que alguém está de fora consegue ver, certo? A velocidade de escape no horizonte de eventos é igual à velocidade da luz, tá? Então a gente pode chegar tão perto quanto a gente queira do horizonte de um buraco, do horizonte de eventos de um buraco negro, e ainda assim sair, voltar, ir embora. Mas se a gente cruzar o horizonte de eventos, a gente não consegue sair mais, tá? Porque para a gente sair, depois que cruzou, a gente teria que ter uma velocidade acima da velocidade da luz. Isso não é possível. Tá? Então, no horizonte, exatamente no horizonte, a velocidade de escape é exatamente igual à velocidade da luz. E aí, uma vez dentro dele, você não sai mais. Tá? E você, eventualmente, cai lá na singularidade que está lá dentro também. Tá? Então, por isso que tem esse nome de horizonte de eventos. Quem está de fora não vê nada do que está ali dentro, só vê o que está fora. Porque nada que está dentro sai, nem a luz. Tá? Então, por isso que ele tem esse nome também, buraco negro, porque ele não emite luz. Tá? Então, basicamente é isso. Perfeito. Aqui, eu acho que já chegou. Bom, já foram mandadas algumas perguntas aqui no próprio chat, e eu vou fazer o seguinte: eu vou já introduzir então uma das perguntas que chegou, né? Que foi a do Nelson, Nelson Prata. Orbitar um buraco negro é equivalente a orbitar, né, no raio da estrela que vivia ali? Essa pergunta é boa, certo? Existe um mito, não sei se as pessoas já ouviram, que o buraco negro suga tudo, certo? Então, assim, se tem um buraco negro ali, aqui perto, já era, vai tudo cair lá. Não. A atração gravitacional que um buraco negro exerce é a mesma atração gravitacional que seria exercida por um outro objeto, desde que tenha a mesma massa do buraco negro, tá? Então, por exemplo, se o nosso Sol virasse instantaneamente um buraco negro, a órbita da Terra não mudaria nada. Dos planetas, nada. Por quê? Desculpa. Se ele virasse um buraco negro que tem a mesma massa dele. Tá? Então, isso é importante. Então, se o Sol vira um buraco negro que tem a mesma massa do Sol, isso não afeta em nada a órbita de todos os outros objetos que estão aqui ao redor, porque depende da massa. Tá? É claro que a gente teria uma consequência trágica aqui na Terra, que, enfim, a gente não teria mais a luz do Sol, e a gente ia morrer tudo, e não teria vida na Terra, mas a órbita da Terra, a órbita dos planetas, não seria afetada, porque depende da massa. Então, qual que é a grande diferença entre o buraco negro e uma outra estrela qualquer? A diferença é que a gente consegue chegar tão perto quanto a gente quer no buraco negro, certo? Ou seja, ele não tem superfície, tá? Se vocês lembrarem, por exemplo, a fórmula da gravitação de Newton, você vê que a força vai com 1 sobre r quadrado, é com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto menor a distância entre dois objetos, maior a força. Tá? No limite, que a distância vai para zero, a força vai para infinito, porque está dividindo por zero. Tá? Então, por exemplo, suponha que eu tenho um satélite circulando a Terra e eu quero calcular qual que é a força que a Terra exerce no satélite. Eu preciso da distância entre o satélite e o centro de massa da Terra, que é onde a gente considera que a massa está concentrada. Certo? Se eu diminuo essa distância, quanto mais perto da Terra o satélite está, menor a distância, maior a força.
Só que eu não consigo colocar o satélite tão perto quanto eu queira do centro de massa da Terra, simplesmente porque a Terra tem uma superfície, certo? O satélite vai bater na superfície da Terra e ele não consegue chegar mais perto do que a superfície. Tá? E isso eu estou falando da Terra, mas serve para qualquer outro objeto, certo? Que não seja um buraco negro. Os objetos têm superfície. Então você não consegue chegar tão perto quanto você queira do centro de massa deles. A grande diferença do buraco negro é que você consegue, porque o buraco negro não tem superfície, ele não tem raio, a massa está num ponto lá. Então você consegue chegar tão perto quanto você queira. E quanto mais perto você chega, mais amplificados ficam os efeitos, né, os efeitos gravitacionais. Então, o buraco negro ele não suga tudo. Mas, de fato, a gente tem só alguns efeitos que acontecem, que são mais perceptíveis perto no buraco negro do que perto de outro objeto. Mas, assim, os efeitos existem perto de qualquer objeto que tenha massa. Certo? Então, se tem dois objetos que têm massa, eles vão exercer os mesmos efeitos que são exercidos por um buraco negro. A diferença é que no buraco negro você consegue chegar pertinho dele, então esses efeitos são amplificados a ponto de serem detectados pela gente. Mas para responder, então, assim, a órbita depende da massa. Né? Bom, olhando aqui mais algumas perguntas que foram mandadas antes, né? O Pedro Rosão, né, deixa eu ver, isso mesmo, o Pedro Rosão, ele pergunta, né, como são feitas as medidas, né, para saber se em alguma região do espaço há um buraco negro. Essa é uma outra boa pergunta também, porque se o buraco negro é negro e não emite nada e não sai nada de lá, como é que a gente vê ele, certo? Bom, as medidas eram indiretas. Tá? Até alguns anos, algumas décadas atrás, o que é uma medida indireta? É você observar, por exemplo, uma estrela que está próxima a ele. Então, o que se fazia? Você observava o movimento de uma estrela e você via que, do nada, ela sofreu um desvio. Assim, sabe? Então, quer dizer, peraí, por que ela sofreu aquele desvio? Tá? E a melhor explicação que a gente tinha, ela sofreu aquele desvio porque naquele ponto, naquela região, tinha um buraco negro. Certo? Então, o buraco negro fez ela desviar. Em vez dela caminhar reto, ela foi e sofreu um desvio, fez uma curva, como se estivesse em órbita mesmo. Né? Só que ela fez essa curva em torno do nada, não tem nada ali, a gente não vê nada ali, certo? Então, assim, a melhor explicação que a gente tem é um buraco negro que tem ali. Tá? Então, isso é uma observação, só que, obviamente, é uma observação indireta. Né? Não pode falar, eu vi o buraco negro. Não, ninguém viu o buraco negro. Você viu o efeito que ele causou. Certo? Mas, ainda assim, se você for muito crítico, você fala, mas isso não prova nada. De fato, é uma observação indireta, mas, assim, era a melhor explicação que a gente não tinha nenhuma outra, nem que chegava perto dessa, certo? Só que tem outros efeitos também. Então, o buraco negro em si, a gente não vê. Mas a matéria que cai nele, a gente vê. Tá? Então, tem emissão de radiação na matéria. Tem matéria que circula, esse gás e poeira que eu disse. Pode ser que chegue perto o suficiente do buraco negro para começar a cair nele. Então, ela está circulando. Quanto mais perto essa matéria chega no buraco negro, mais quente ela fica, tem mais atrito, certo? A velocidade aumenta, então ela emite radiação. Então, a gente consegue ver a radiação que é emitida. Tá? Tem efeitos de lente gravitacional também, certo? Que é um pouco mais técnico. Mas então existem essas maneiras indiretas de se observar um buraco negro. Mais recentemente, 2016, não sei se todo mundo viu, todo mundo lembra, foram detectadas diretamente ondas gravitacionais. A gente também tinha observação indireta de ondas gravitacionais antes disso, mas em 2016 foi a detecção direta. Certo? E elas foram detectadas a partir de um binário de buracos negros. Você tinha dois buracos negros orbitando um em torno do outro, espiralando até que um caiu no outro e eles formaram um buraco negro único final. Né? E então a gente mediu a onda gravitacional que esse movimento deles gerou aqui na Terra e a gente conseguiu detectar, certo, gente? Pela onda que chegou, a gente sabe para onde foi, onde aconteceu, a distância, inclusive quais eram as massas desses buracos negros. Tá? E mais recentemente ainda, foi o ano passado, esse talvez esteja mais fresco na memória, tiraram uma foto do buraco negro, certo? Todo mundo viu a questão da foto do buraco negro. Mas na verdade era um negócio preto com uma luz em volta, certo? Que basicamente o buraco negro em si, dentro do horizonte, é preto. Mas a luz em volta é aquela matéria que está caindo nele e que brilha, certo?
Só que eles conseguiram tirar uma foto. Então, assim, existem várias maneiras de se detectar um buraco negro, já de muitas décadas, tá? Mas elas eram indiretas. Mas agora, nos últimos 4 anos, né, já surgiram 2 possibilidades novas, essa da foto e a questão das ondas gravitacionais. Então, a gente ainda está engatinhando nisso aí, né? Mas são essas E, maneiras. e é interessante esse último ponto que você tocou, né, da foto, né? Assim como muitas fotografias que a gente tem na astronomia, né, é uma fotografia que ela é montada digitalmente, né, a partir de dados. Sim, exatamente. Ninguém pegou uma câmera e apontou lá e apertou o botão, certo? Tanto que os dados que eles pegaram dados e ficaram trabalhando 2 anos para transformar os dados naquela imagem que a gente viu. Perfeito. Ainda não temos condições de chegar lá e tirar uma foto com a nossa câmera. Não, o lado ruim de ser um relativista, da buraco negro, eu não tenho um laboratório aqui, né? Vou lá no laboratório, Pois lá no é. DF, fazer um buraco negro ali para testar alguma coisa. Então, os progressos são mais lentos nesse sentido, porque a gente depende muito dessas observações, e elas são difíceis, são complicadas, elas dependem do avanço da tecnologia também, certo? Então, a gente vai caminhando meio que de formiguinha, né? Certo. Tá, deixa eu ver aqui. Tem 2 perguntas aqui engatilhadas. Tem uma que veio pelo chat agora e tem outra que está aqui também. Deixa eu verificar aqui do chat, que eu acho que já dá para colocar. O Nelson, ele pergunta, né, se tem problemas sem respostas na relatividade voltados aos buracos negros. Muitos, certo? Inclusive, um dos problemas será que a relatividade é a teoria, certo, correta da gravitação? Então, como eu disse, tem essa singularidade dentro do buraco negro. E essa singularidade é ruim, porque perto de uma singularidade, a relatividade geral perde a validade. Na verdade, toda a física perde a validade. Você tem um ponto singular lá que as coisas explodem, enfim, pode sair um elefante cor-de-rosa dali, certo? Então, essa coisa de causalidade, certo? De predição, isso tudo é jogado por água abaixo quando você tem uma singularidade. Então, sabendo disso, já no final da década de 60, teve um cara lá, o Penrose, que propôs uma conjectura da censura cósmica, certo? Ele falou que toda singularidade que surgir tem que estar envolvida por um horizonte de eventos. Por quê? Porque o horizonte de eventos meio que blinda a gente que está aqui fora do que está acontecendo lá dentro. Fala, eu tenho uma singularidade lá, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo lá, mas não importa, porque nada que acontecer lá vai chegar para a gente que está aqui fora, porque nada sai do horizonte. Então, essa é uma maneira bem bonita de você jogar a sujeira para baixo do tapete, certo? Então, assim, tem essa singularidade que eu não gosto, sei lá o que é isso aqui, mas, bota um horizonte em torno dela e pronto. Isso foi de 69, essa conjectura, e até hoje ela não foi provada, certo? Então, a gente não sabe se toda singularidade, de fato, vai ter um horizonte para cobrir ela. Pode ser que não tenha, certo? Então, essa singularidade que não tem horizonte é chamada de singularidade nua, certo? Porque ela simplesmente está lá despida para todo mundo ver. E isso é ruim, certo? Então, na teoria clássica da relatividade geral, tem uma série de teoremas que foram provados por esse Penrose e pelo Hawking, que provam que singularidades podem ocorrer mesmo em espaços-tempos fisicamente razoáveis, ou seja, você não precisa ter uma bizarrice para aparecer uma singularidade. Não, mesmo com condições razoáveis, fisicamente razoáveis, você tem o surgimento de singularidades. E não necessariamente de horizontes, como eu disse, a conjectura não foi provada. O teorema diz respeito às singularidades. E a teoria não diz nada mais sobre singularidade, só diz isso, tem aquele ponto singular, certo? Isso é complicado. O que espera-se é que uma teoria quântica de gravitação, da gravidade, possa resolver o problema da singularidade. Pode chegar e falar, na verdade, singularidade não é uma singularidade, é essa outra coisa aqui, que a gente não sabe, certo? Então, isso daria um alívio, certo? Então, assim, do jeito que está, muita gente olha para a relatividade geral e fala, olha, essa teoria, ela é muito boa, tal, enfim, ela sempre passou em testes e continua passando há mais de 100 anos, mas ela tem alguns calcanhares de Aquiles aí, e talvez o maior deles seja esse, ela prevê singularidades, e ela não explica o que são essas singularidades. Essas singularidades são ruins. Então, talvez a gente precise
de uma gravidade quântica para tentar entender melhor o que seja essa singularidade, para a gente perder o medo, né, dela. Falar, pode aparecer aqui, porque agora a gente já sabe. Então, ainda existem problemas em densidade geral. Esse talvez seja um dos maiores. Né? Perfeito. Eu acho que no final da sua fala você acabou respondendo um pouco a pergunta do Tiago, Tiago Gambaruto, que perguntou se a física quântica pode ajudar a entender mais os buracos negros. Né? Então, acho que no final... Posso até detalhar um pouco mais, sim. Então, a gente tem dois pilares da física do século XX, que é a relatividade geral, que foi mais ou menos em 1915, final de 1915, e a mecânica quântica, que é o final da década de 20. Só que elas não se bicam mais ou menos, certo? Então, nas regiões em que as duas deveriam ter efeitos, cada uma prediz uma coisa. Certo? Então, já há muito tempo, quase 100 anos, né, que se busca uma unificação da relatividade com a mecânica quântica. A gente tem a descrição quântica da gravidade. Tá? E fala muito aqui a questão de se de fato a gente precisa ou não. Tem gente que tem que ter unificação porque existem 4 interações, né? A gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. E a forte, a fraca e a eletromagnética, todas elas têm uma descrição super bonitinha lá em termos de campos quânticos, certo? A gravidade não. Então tem gente que acha que por uma simetria, por uma beleza oculta, aí a gravidade também teria que ter, porque para tudo ficar igual. Tem gente que acha que não, tem gente que vive assim, ok com o fato de que a gravidade é diferente das outras. Certo? Então o fato de que a relatividade geral talvez tenha esses probleminhas aí de singularidade, não necessariamente significa então ela tem que ter a mesma descrição que as outras interações. Pode ser que ela tenha uma descrição completamente diferente que ainda ninguém nem pensou. Mas, então, desde então, esses quase 100 anos, as pessoas têm tentado unificar, certo? O próprio Hawking, ele é precursor de uma teoria que chama teoria quântica de campos e espaço curvo, que tenta, de uma maneira minimamente consistente, unificar conceitos de teoria quântica com conceitos de relatividade geral. Então, você considera a relatividade geral como sendo a teoria que descreve a gravidade, mas você considera a teoria de campos quânticos para descrever as outras interações, e você meio que junta elas. E foi assim que o Hawking criou a chamada radiação Hawking, né? E a radiação Hawking é a radiação que é emitida por um buraco negro. Então, de acordo com a radiação Hawking, se você pega conceitos de mecânica quântica e junta com a relatividade geral, você vê que o buraco negro não é bem negro assim, certo? Ou seja, na verdade ele está emitindo alguma coisa e ele está evaporando. Né? Mas segundo a relatividade geral, não. Segundo a relatividade geral, o buraco negro é negro, ponto final, e tem a singularidade lá, e ponto final, e a gente não sabe o que é isso. Tá? Então, existem muitas tentativas, certo? Tentativas de loop quantum gravity, teoria de corda, supercorda, supersimetria. Todas essas tentam, de alguma forma, unificar mecânica quântica, conceitos quânticos, com a gravidade. Tá? Assim, eu acho que nenhuma chegou perto ainda, certo? A gente tem muitas boas hipóteses, mas eu acho que a gente está num ponto que a gente tem, assim, muitas hipóteses, vai demorar um pouco ainda para testar todos, Às vezes a gente está dependendo de tecnologia, certo? Para a gente poder diferenciar, para a gente fazer teste, falar, olha, essa aqui está num caminho melhor que aquela. Então tem umas que assim, não foram nem sequer testadas ainda, certo? Então é tudo muito especulativo por enquanto. Mas assim, é porque a gente não sabe, certo? Basicamente é isso. Certo. Acho que eu já vou aproveitar e entrar aqui na pergunta do Roberto Flores. Ele, de certa forma, a pergunta dele está falando um pouco de teorias concorrentes, né? Então ele está perguntando aqui se, então, hoje em dia, né, a certeza da existência dos buracos negros talvez não haja, não há. Né? É uma pergunta que ele faz, né? Mas então, hoje em dia, a gente não tem certeza e não existem outras teorias para explicar, né, a curvatura da luz ou as ondas gravitacionais detectadas? Tá. Sim, existem
teorias alternativas à relatividade. Algumas delas são até modificações da relatividade. Você pega a relatividade e insere parâmetros lá, certo? Existem outras que são são diferentes, conceitualmente diferentes. Mas assim, até hoje a relatividade é a única que passou em todos os testes, tá? Então assim, eu diria que o conceito de buraco negro ele é bem robusto e assim, as pessoas acreditam, digamos assim, no meio científico que existem buracos negros. Acho que isso não tem dúvida. Tanto que essa questão da foto aí, muito se falava da questão do horizonte, que nunca se viu o horizonte, né? Aquelas detecções indiretas, ou mesmo a detecção de onda gravitacional, mas a questão da foto mostrou lá o horizonte, certo? Então, o que especula-se é o que tem lá dentro, certo? Aquela questão da singularidade, o que é a singularidade, tá? Isso a gente não sei dizer, porque a gente não sabe dizer exatamente, tá? Então, mas assim, que o buraco negro é um objeto que é, digamos, aceito cientificamente, isso ele é. Tá? Pode ter alguns detalhes, como né, a questão da singularidade, mas ninguém fala, não é um buraco negro, isso é alguma outra coisa. Tá? Isso aí eu acho que já foi descartado. Até tinha, certo? Como curiosidade, o próprio Einstein não acreditava em buracos negros. Certo? Ele morreu negando, ele morreu em 55, certo? Então foi antes do boom de buracos negros, o boom foi na década de 60, certo? E por quê? Porque o buraco negro foi previsto, teoricamente, em 1916, certo? Alguns meses depois do Einstein publicar a teoria, teve um cara lá, um alemão, Schwarzschild, que resolveu a equação e mostrou que você conseguia ter uma solução que tinha um buraco negro. Só que achavam que era uma curiosidade matemática, certo, da teoria, que era consequência de você ter colocado muita simetria, né? Você colocou simetria esférica, as coisas no mundo real não são exatamente esféricas. Né? E então meio que se deixou de lado isso. Né? E só na década de 60 que começou de novo, né, digamos, teve esse boom, porque descobriram a estrela, eles identificaram pulsares, né, estrelas de nêutron, eles também achavam que não existia isso, certo? Então eles identificaram e falaram, pô, se isso aí existe, talvez o buraco negro também exista, certo? E aí começou com uma corrida atrás, para esse tempo perdido aí para estudar buracos negros, né? E sobre teorias alternativas, o que era mesmo? Já esqueci a pergunta. Não, na verdade, se existiriam outras teorias, né, que explicariam esses efeitos que são percebidos, né, da curvatura da luz, né, as ondas gravitacionais. Que passaram pelos mesmos testes da relatividade geral, não. Tá. Você, como eu disse, tem várias teorias que têm vários parâmetros, mas, assim, quando você consegue medir, a gente não mediu todos ainda, mas os vários que já foram medidos dão exatamente os parâmetros que dão a relatividade geral, né? Então, por isso que tá tão difícil encontrar essa teoria quântica de gravitação, assim, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui, já chegou várias outras perguntas aqui. Eu vou voltar um pouco nas perguntas que foram enviadas antecipadamente, né? Depois eu já volto aqui para as perguntas do chat. Teve uma que foi colocada aqui pelo Marcos Vinícius Firmino. Ele pergunta se os modelos atuais, né, os principais modelos atuais, tem alguma previsão do universo realmente terminar em buracos negros? É uma possibilidade. Só que assim, eu diria que assim, é um chute, é muito especulativo, certo? Na verdade, existem outras coisas que a gente não sabe que o universo é 70% energia, sabe? Portanto, é escura, com é escura, é outra coisa, a gente também não sabe o que é. E 5% basicamente a gente sabe o que é. Né? Então, nosso universo está expandindo aceleradamente, a gente consegue descrever isso, qual que é a aceleração, mas a gente não consegue explicar a causa disso. Então, a gente chamou de energia escura, é um nome para disfarçar a nossa ignorância. Então, a gente nem sabe se o universo vai continuar se expandindo de maneira acelerada eternamente, se ele vai parar de se expandir uma hora e vai atingir um equilíbrio, ou se ele vai começar a se retrair de novo, se comprimir, e a gente vai ter um evento assim, contrário ao Big Bang, que seria o Big Crush, né? Ou seja, ele vai comprimir tudo de novo. Então, assim, a gente tem dados
muito pouco tempo, 50, 100 anos aí. 50, 100 anos é nada perto da idade do universo, que é, sei lá, 13, 14 bilhões de anos, certo? Então a gente precisa expandir um pouquinho mais o intervalo de dados que a gente tem para a gente ter confiança para saber para onde é que a gente está indo, certo? Então, assim, é uma possibilidade, mas pode ser que outras coisas aconteçam bem antes disso, certo? Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. O Pedro Rosão está perguntando, na verdade, ele está pedindo para explicar um pouco mais a relação de existir buraco negro supermassivo no centro da maioria das galáxias, né, inclusive da nossa galáxia. Né? Acho que eu emendo uma pergunta aqui, né, por quê? Né? Boa pergunta. Eu retruco, certo? Eu repasso. Aquela descrição que eu fiz no comecinho lá, de uma estrela que explode, no final da estrela vira um buraco negro, esses são os buracos negros chamados astrofísicos, que são os que são mais comuns aí encontrados, que têm massas equivalentes a massas do Sol, assim, ou às vezes massa de 10 vezes o Sol, 5 vezes o Sol, ok. Certo? Mas existem alguns outros tipos de buraco negro, que são, por exemplo, esses supermassivos, que eles têm massas de bilhões de sóis. Né? Então, é massa da ordem bilhão do Sol. E, aparentemente, existe um no centro de cada, certo? Aí tá, tinha uns que eles estão lá e se formaram. Porque um buraco negro astrofísico, esse que se forma numa estrela, suponha que formou um buraco negro lá no final de uma estrela, e ele tem a massa de 10 vezes a massa do Sol. Para ele atingir a massa de bilhões de massa do Sol, assim, não daria tempo. Então, assim, não é um buraco negro astrofísico que comeu muito e cresceu e ficou esse grande. Não. Ele surgiu de outra maneira. Tá? Então, isso aí é provavelmente algum resquício do Big Bang, certo? Você tem algumas hipóteses lá, mas, assim, a resposta falar é isso, a gente ainda não tem. Tá? Existem também os microburacos negros, certo? Que também aí já está naquela coisa da interação com a mecânica quântica, certo? Então, não sei se até vocês ouviram falar que quando estavam fazendo o LHC lá no CERN, que iam gerar buracos negros lá e acabar com a Terra, certo? Ia engolir a Terra, acabar o mundo. E, de fato, existem algumas teorias que preveem que esses microburacos poderiam ser formados. É claro que eles não seriam perigosos, certo? Eles seriam completamente minúsculos e eles iriam evaporar quase que instantaneamente, certo? Uma fração de segundo. Então, eles não são potencialmente perigosos, mas também existem. Tá? Então, aquele buraco, aquela descrição que eu dei é o buraco negro, digamos, mais comum, que é o astrofísico, que a gente chama. Mas os superburacos negros existem algumas hipóteses, mas assim, a gente ainda não sabe como é que eles se formaram lá no começo do universo e resistiram até agora. A hipótese mais aceita é que eles se formaram lá, de fato, logo depois do Big Bang, e aí a matéria começou a se juntar em torno deles, e por isso que as galáxias estão em torno deles. Por isso que tem um no centro de cada uma. Mas o mecanismo exato de que gerou a formação desses supermassivos, a gente não tem essa resposta. Ou seja, eu acho que eu estou passando a ideia que tem muito problema em aberto, certo? Então, assim, a gente está precisando de pessoas que para vir estudar esses assuntos, certo? Sim, com certeza. Já estou pensando em mudar de área. Bom, mudar de área para estudar esses assuntos. Ótimo. Bom, brincadeira. Bom, vamos ver aqui mais algumas perguntas, né? O Denilson, olha, ele está perguntando, né? Como que a presença de cargas, né, nos buracos negros influencia no seu comportamento? Né? Eu acho que eu emendo aqui uma pergunta, né? De que modo, né? Que aliás, eu vou deixar somente na pergunta dele mesmo, né? De que modo que as cargas, né, influenciam aí no comportamento do buraco negro? De fato, elas podem influenciar, certo? Existe um teorema, ou seja, uma coisa provada matematicamente, que na relatividade geral, pelo menos em 4 dimensões, tal, porque na relatividade geral você pode ter D dimensões, né? Mas é o teorema no hair, não sei quem já ouviu falar, que é o teorema assim, careca, basicamente, sem cabelo, né?
diz que, assim, se você tem os únicos parâmetros que vão sobrar da estrela que virar um buraco negro é massa, momento angular, e carga elétrica. Você tem duas equações completamente diferentes uma da outra, mas elas têm a mesma massa, a mesma velocidade de rotação e a mesma carga elétrica total, elas vão gerar dois buracos negros idênticos, certo? Ou seja, de princípio a gente não vai conseguir diferenciar qual buraco negro de qual estrela. A informação do conteúdo de matéria que existia é perdida. É claro que isso também é tópico de discussão, porque dizem que, na verdade, essa informação talvez seja recuperada com a radiação Hawking, que é emitida pelo buraco negro, né? Mas, enfim, classicamente não. Então, só se você botar a mecânica quântica lá, certo? Então, classicamente, o buraco negro tem massa, rotação e carga elétrica. Carga elétrica é muito raro em objetos astronômicos, porque a interação eletromagnética é muito mais forte que a gravitacional. Então, parece uma contradição, mas como a interação eletromagnética é muito mais forte, em geral, excessos de carga são neutralizados rapidamente. Então, o que sobra a longo prazo é a massa e a rotação, basicamente. Mas, em princípio, um buraco negro pode ter carga elétrica e a descrição muda um pouco, certo? Porque se ele tiver carga elétrica, ele vai gerar um campo elétrico, né? Campo eletromagnético no redor do buraco negro. Então, ao contrário de um buraco negro que só tem massa, o buraco negro de Schwarzschild, que foi aquele que eu falei, que é o mais simples, que foi encontrado logo depois das equações de Einstein, ele só tem massa. Então ele é simétrico, esfericamente simétrico, sem rotação, no vácuo. Se você coloca carga nele, ele não vai estar mais no vácuo, certo? Ou seja, porque ele vai estar gerando um campo eletromagnético no entorno. E a gente sabe que tanto matéria quanto energia modificam a maneira que o espaço é curvado. Tá? Então é um pouco diferente, sim, a descrição de, sei lá, uma partícula caindo num buraco negro que tem carga ou que não tem carga por causa do campo que é gerado no entorno dele. Mas, em geral, as pessoas não levam esse estudo muito a fundo, porque não é esperado que objetos astrofísicos tenham carga, certo? Tenham um excesso de carga suficiente para influenciar alguma coisa, porque provavelmente já foram neutralizados. Opa, meu microfone tava mutado. Eu estava falando e estava mutado. Mas beleza, prosseguindo aqui então, mais uma pergunta. A Carolina Targon, ela pergunta se um buraco negro ele pode deixar de existir, né? E se pode deixar de existir, como que seria a morte de um buraco negro? Classicamente não. Classicamente, a partir do momento que você tem um buraco negro, existe um tema também provado por Hawking, que é o tema da área. Tá? Então, assim, é difícil argumentar com teoremas, né? Porque isso foram provados matematicamente. Então, assim, não tem o que falar. Que diz que a área só aumenta. Certo? Ou ela se mantém constante, ou ela aumenta a área do horizonte de eventos. Então, em princípio, ele não poderia desaparecer, porque o horizonte de eventos desapareceria e aí a área diminuiria. Certo? Mas, essa história é interessante, acho que vale a pena contar. Então, o Hawking provou esse teorema, e aí teve um outro cara, que é chamado Bekenstein, que viu, falou, olha, o Hawking mostrou lá que a área, ou ela permanece constante, ou ela aumenta. Isso tem uma similaridade com entropia, certo? Quem já estudou termodinâmica sabe que a entropia de sistemas fechados, ela ou permanece constante ou aumenta. Então esse cara, o Bekenstein, propôs essa analogia aqui, da área com a entropia do buraco negro. Então ele falou, ó, o buraco negro agora ele tem uma entropia, ele é um objeto termodinâmico com uma entropia que é proporcional à área. Aí ele botou uma constante proporcionalidade lá para ajustar a dimensão da coisa, né? Só que ele não falou nada sobre temperatura. Se ele é um objeto termodinâmico, não só ele tem entropia, mas deveria ter temperatura. Só que, classicamente, a temperatura do buraco negro é zero, porque ele não emite nada de radiação, certo? Então, tem um problema ali, certo? E o Hawking, a história, né, diz que o Hawking ficou meio bravo com isso e achou que ele estava usando o teorema dele da área de maneira errada, que não tem nada a ver esse negócio de entropia, certo? Só que, assim, o Bekenstein só chutou a entropia, foi heurístico, assim, falou, como tem uma coisa que só aumenta com uma coisa que só aumenta, então ele relacionou os dois. E o Hawking ficou bravo e falou, vou fazer essa conta para mostrar que o cara está errado. E no fim estava certo, certo? E a conta que o Hawking fez é justamente a conta que você deduz
a temperatura de um buraco negro. Ou seja, o buraco negro tem uma temperatura. Mas para isso você tem que colocar efeitos quânticos. Só pela relatividade geral não tem. Não tem temperatura e a área só aumenta. Agora, se você coloca efeitos quânticos, tem temperatura e aí tem uma entropia que é relacionada à área, e aí essa entropia pode aumentar ou diminuir, dependendo da interação do buraco negro com outros objetos no entorno dele. Então, em princípio, agora a área pode diminuir e o buraco negro pode evaporar. A gente chama de evaporação de buraco negro. Certo? E o buraco negro é um objeto termodinâmico estranho, porque a capacidade térmica dele é negativa. Tá? Então, se ele perde energia, a temperatura aumenta. Se ele ganha energia, a temperatura diminui. Então, ele tende sempre a fugir do equilíbrio. Certo? Se você coloca ele em contato com uma radiação de fundo que tem uma temperatura menor que a dele, ele vai passar energia para a radiação de fundo e ele vai aumentar a temperatura dele. Então, ele vai ficar cada vez mais longe da temperatura da radiação de fundo. E mesma coisa, se ele tivesse uma temperatura inicialmente abaixo, ela fica cada vez mais abaixo. Até porque a temperatura é inversamente proporcional à massa. E então, a massa dele pode aumentar quanto pode diminuir. Então, se a massa diminui, a gente diz que esse processo é o processo de evaporação do buraco negro. E o que acontece quando a massa vai para zero? A massa vai para zero ao mesmo tempo que a temperatura explode, vai para o infinito. A gente não sabe, certo? Então, a gente não sabe. Primeiro que essa radiação Hawking ela foi deduzida naquele contexto de teoria quântica de campo do espaço curvo, que, assim, a gente nem sabe se é uma teoria da natureza, certo? Mas assim, é um resultado robusto o suficiente e a comunidade científica acredita que seja válido, e mesmo quando se surgir uma teoria quântica de gravitação, esse resultado deve ser recuperado no limite apropriado, né? Mas então, eventualmente, você pode ter evaporação de buraco negro, mas a gente não sabe o que sobra. Será que tem uma explosão e desaparece tudo? Assim, não tem mais singularidade, não tem mais horizonte de vento, não tem mais nada? Ou será que sobra alguma coisinha, do mesmo jeito que a explosão lá de uma supernova deixa uma estrela de nêutrons, ou uma nebulosa deixa uma anã branca? Pode ser que sobre alguma coisinha na escala de Planck ali, certo? Ou seja, se sobrar alguma coisinha, vai ser aquela coisa da singularidade que a gente não sabe o que fazer com ela, certo? A gente não sabe exatamente o que é. Então, em princípio, o buraco negro ele pode evaporar, a massa pode diminuir, mas chega num limite que a massa está muito pequena, a temperatura está muito grande, que aí essas contas, essas aproximações deixam de ser válidas. Aí a gente está dentro de um limite que a gente não sabe o que acontece. Beleza. Bom, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas são bem próximas, né? A Kátia Dexter, ela pergunta sobre o livro Buracos Negros e os Pequenos Universos, do Hawking, né? Se você teria algum comentário sobre esse livro, né? E o Thiago Gambarotto, ele pede recomendações, né, de livros para compreender e continuar estudando aí os buracos negros. Tá. Esse livro específico do Hawking eu não li, certo? Eu li alguns outros. O Hawking, assim, ele foi uma personalidade meio famosa aí, porque ele era meio excêntrico, né? Enfim, brincalhão e tal. Os livros dele, eu acho que são bons no sentido de que popularizaram o assunto. E, assim, quanto mais gente falando sobre isso, melhor, certo? Porque, assim, são problemas que estão em aberto e a gente precisa de pessoas, né, para vir trabalhar neles. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com as analogias que são feitas, certo? Então, esse livro específico eu não conheço, tá? Para outra pergunta que perguntou de livros, eu sugiro os livros do Hawking, tá? Inclusive, talvez esse, né, que se for na mesma linha, são bons. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com analogias, porque às vezes a gente tenta passar um conceito que é fisicamente complicado, então a melhor maneira é você tentar fazer uma analogia, mas a gente não pode querer levar ao pé da letra essas analogias, tá? Então, tanto teve o primeiro livro do Hawking, que é Uma Breve História do Tempo, que é da década de 80, ele fala lá, para explicar a radiação Hawking, ele faz aquela analogia de que, suponha que tem um par de partícula-antipartícula que é criada, e aí a antipartícula cai dentro do buraco negro, diminui a massa do buraco negro, e a partícula que sobra é ejetada. Então, para quem está longe, vê uma radiação sendo emitida, e a massa do buraco negro está diminuindo.
Não é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado assim, de uma analogia, a gente não levar o pé da letra, porque senão surgem perguntas do tipo, por que só a antipartícula cai? Por que a partícula não cai e a antipartícula sai? Porque não é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, a questão de partícula, antipartículas, como é que elas surgem localizadas? Será que elas não deveriam surgir também como uma densidade, probabilidade ali no entorno? Enfim, eu tenho alguns livros, assim, mas em geral, assim, pelo menos os que eu conheço mais, estão em inglês. Mas tem alguns em português, agora não vou lembrar o nome, tá? Mas o que eu posso fazer é publicar lá no Facebook do Observatório, como um comentário embaixo do vídeo, provavelmente o vídeo vai ficar disponível lá, certo? Então eu vou colocar algumas referências de livros lá, mais introdutórios, até uns livros mais assim intermediários sobre esses assuntos. Perfeito. Bom, tem uma pergunta do Matheus Pereira, né? Que eu acho que também se relaciona com duas perguntas que foram feitas pelo formulário de inscrição, né? Na verdade, inclusive, uma das perguntas que foi mandada no formulário de inscrição é também do Matheus, né? O Matheus, ele comenta, né, que se esse assunto, né, buraco negro, é restrito somente aos físicos, né, ele comenta que ele é professor do ensino médio, ele diz que o tema gera muita curiosidade nos alunos, né, e é complicado ter oportunidade para falar sobre o tema com os alunos. Ele fala que no terceiro ano ele fala sobre física moderna, mas a temática comum é princípios da relatividade e efeito fotoelétrico, né? É, e ele comenta que talvez, principalmente devido às aplicações tecnológicas, né? E ele pergunta, né, vale a pena falar sobre o tema para ajudar a inspirar a curiosidade neles, nos alunos, né? E duas perguntas que chegaram, né, uma do próprio Matheus, e outra do Jorge Luiz Lopes, né, sobre como que poderia ser tratada essa temática dentro do ensino médio. Tá. Não, eu acho que assim é ótimo, eu acho que vale a pena falar, porque isso de fato desperta a curiosidade. E, e assim, como eu disse, eu acho que quanto mais gente, né, sabendo que aquilo existe, conhecendo aquilo, pode ser que mais gente apareça para estudar esse monte de coisa que eu disse que ainda está em aberto. Certo? Agora, estratégias específicas de como abordar esse assunto no ensino médio, eu não sei, certo? Mas por sorte nossa, a gente tem um especialista aqui, certo? Que é o professor Marlon, que é o que está fazendo o papel de entrevistador aqui, que eu acho que ele pode falar um pouco mais sobre isso. Você quer comentar? Posso comentar, sim, né? Assim, de forma geral, né, a temática física moderna e contemporânea, ela já vem sendo discutida, né, como inserir na educação básica, né, no caso no ensino médio, desde pelo menos a década de 1960, né? Já começava ali a surgir algumas indicações sobre a importância de inserir isso na educação básica, né? Ainda principalmente como enquanto a parte lá da física moderna. Bom, também a gente não sabe qual que é o limite, né? Onde está moderna e onde está contemporânea, né? É meio que um fluxo contínuo ali. Bom, e essa temática, né, de buracos negros, né? Assim como todas as temáticas de física moderna, normalmente, quando vai ser tratado, né, tem dois caminhos mais básicos, né? Um é apresentar enquanto um tópico novo, né, que vai estar associado com algum outro tópico que já foi introduzido ali, né? Eu acho que um exemplo bom seria pensar, por exemplo, tratar os buracos negros a partir da evolução estelar, né? Uma vez que já é tratado, é claro, já é um outro tema de física moderna contemporânea também, né, evolução estelar, mas seria um caminho possível, uma vez que se trata da evolução estelar, né, da vida das estrelas, né, e de como em uma das categorias básicas ali, como um tipo, segundo a sua massa, pode cair, se transformar, cair, entre aspas, né, se transformar em um buraco negro, né, aí poderia chegar, né, introduzir a questão do buraco negro provavelmente a nível conceitual, né? Eu tô sendo talvez cauteloso falar provavelmente, eu vou mudar, com certeza a nível conceitual, né? Porque matematicamente não teria como tratar dentro da educação básica. Um outro caminho possível também, né, que eu particularmente gosto mais,
né, é explorar os limites da física clássica, né? É tentar seguir com a física clássica até o momento em que ela não consegue mais dar conta da explicação, dar conta de explicar, né? É, por exemplo, né, ainda na temática dos buracos negros, eu poderia pensar uma discussão, né, que passaria ali pela relatividade, depois chegaria no buracos negros, né, mas tratando da noção de espaço-tempo, né, espaço-tempo enquanto absoluto, né. E aí, com base nisso, quais seriam as expectativas, por exemplo, de observar, né, um determinado fenômeno, por exemplo, no eclipse, né, o que poderia acontecer? E aí a gente poderia pegar um exemplo histórico, que é o eclipse de Sobral, né, para mostrar que existe alguns aspectos que não casam muito bem com aquilo que é a previsão clássica, né? É claro, tem alguns saltos que vão sendo feitos aí, né, que precisariam de cautela, né? Mas de modo geral, né, dá para seguir um caminho desse tipo, né? Você tem ali uma visão mais clássica em que você coloca em xeque, né? E a partir desse colocar em xeque você vai caminhando. Tá, aí um segundo momento, né? Talvez seja já o terceiro momento. Né? Você poderia, então, reconhecer já o espaço-tempo como não absolutos, pegar uma geometria do ponto de vista conceitual, né? Tratar da geometria não euclidiana, né? E aí, talvez com o uso de analogias, né? E o Rafael já comentou, né? Toda a cautela que tem que ser feita em torno das analogias, né? Introduzir, né, a questão da relação entre a massa, né, para ser mais preciso, da densidade, né, com o espaço, né, com a noção de espaço, né. E aí uma analogia que é bem utilizada, na verdade, né, é a do lençol. Inclusive se faz um experimento analógico, né, que é pegar 4 alunos seguram lá, né, o lençol nas 4 pontas, né, e coloca ali uma bola de bilhar, por exemplo, no centro ali, né, e aí se observa a deformação que provoca naquele lençol. E aí se faz uma analogia com o espaço, né? E aí vem um questionamento que vai cair no buraco negro, né? Tá, e se eu for aumentando a densidade, o que acontece, né? E aí para cair, né, se for seguindo com densidade, né, tendendo ao infinito, significa que aquela deformação vai ser cada vez maior, né? E a nível de discussão do espaço, da deformação do espaço, poderia chegar então a introduzir o buraco negro, né? Mas mais uma vez seria nesse caso, por analogias, né, que teria que ter toda a cautela, e seria também a nível conceitual, né, e não exatamente utilizando o arcabouço matemático, né, que explica com mais propriedade. Né. Acho que é um caminho possível, não é o único, né, mas é o que vem à mente, né, que poderia ser tratado. Né. Eu acho que uma coisa que também vale comentar, né, já tem alguns estudos que foram feitos, né, que na área mesmo de educação em ciências, né, que chega lá e pergunta, né, para os alunos que estão ingressando no curso, por que você ingressou no curso de ciências, na área de ciências, né, por exemplo, de física, né, e boa parte dos alunos, né, ou uma parte representativa, não vou colocar aqui em percentuais, né, mas uma parte representativa não vai falar exatamente, né, puxa, é porque eu gostava de calcular circuitos elétricos, ou porque eu gostava de fazer tal coisa. Tá, foi por causa disso, eu gostava de calcular circuitos elétricos, né, eu gostava de capacitores, resistores, era passatempo para mim. Né. Tá, mas no final eu gostava de matemática, na verdade, né. Mas quando a resposta é dada, né, boa parte, uma parte representativa fala, é por conta de astronomia, é por conta de buracos negros, é porque eu via lá a revista lá, Ciência Hoje, é porque eu vi o canal no YouTube, né, agora já pegando um momento mais atual, né, canal de YouTube de tal pessoa que discutia essas questões. Né? Então, é a física moderna e contemporânea que acaba levando muita gente para fazer física. Né? Então, é um tema bem atraente para ser discutido. Né? Então, reforço, né, o que você comentou, né, Rafael? Eu acho que tem que ser discutido mesmo, tem que ser colocado, né, porque é o que chama atenção. Né? Os alunos, às vezes, estão ouvindo, os alunos da educação básica, às vezes estão ouvindo sobre essas questões fora da escola, e não exatamente dentro da escola. Né? Então, é um pouco por aí. Né? Bom, acho que eu consegui resumir aqui, basicamente, né, uma possibilidade. Deixa eu ver aqui, prosseguindo, então, né, o Raul Scar, ele pergunta, né, na verdade ele pede para falar um pouco mais sobre o paradoxo da informação, né?
Tá. O paradoxo, eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisa. O paradoxo da informação está relacionado com aquele teorema que eu disse lá, que quando uma estrela, né, vira um buraco negro, quando a matéria colapsa, a informação né, da composição daquele corpo é perdida, certo? Entre aspas. Só sobra a massa, a velocidade, né, de rotação e a carga elétrica. Tá? Então, muito se discute, fala, pô, mas espera aí, e a informação? Se eu tenho uma estrela que, sei lá, é feita só de ferro e outra que é feita só de carbono, elas têm a mesma massa, a mesma rotação, elas vão gerar buracos negros idênticos, tipo, que eu sei o que tinha antes, tá? Então, o que se especula é que a partir da radiação Hawking, certo? Então, o buraco, depois que virou um buraco negro e que essa informação foi perdida, pode ser que a radiação Hawking, que é emitida pelo buraco negro, possa, de alguma forma, trazer informação sobre o que tinha antes de formar o buraco negro. Então, você tinha lá uma matéria, né, formou um buraco negro, em princípio essa informação sumiu, e aí depois o buraco negro emite radiação Hawking, ele evapora, e essa radiação Hawking que foi emitida, você consegue meio que traçar, né, o caminho inverso e saber o que tinha antes da formação do buraco negro. Então é interessante, no início você não tem um buraco negro, você tem só a estrela. No final você também não tem um buraco negro, porque o buraco negro ele evaporou, mas aí você tem só uma radiação que está cobrindo o seu espaço, que foi uma radiação que foi emitida pelo buraco negro. E a ideia é você relacionar a estrela que você tinha no começo com a radiação que você tem no final. Certo? Então o buraco negro ele é um intermediário, ele aparece, surge e some. Mas, como eu disse, isso não está, assim, isso que eu estou falando não é a realidade, quer dizer, não se tem comprovação disso, tá? Então a gente não sabe se a informação pode de fato ser obtida depois ou não, tá? Isso inclusive foi um tema de aposta entre o Hawking. O Hawking, enfim, ele foi famoso por vários motivos. Um deles é que ele vivia fazendo essas apostas, certo? E o outro motivo é que ele sempre perdia as apostas, certo? Então, eu não sei se era de propósito ou não, mas essa é uma das que ficou em aberto, certo? Ele já faleceu, já tem 2 anos já, né? Então, essa é uma das que não tem resposta. Na verdade, ele apostou, ele fez essa aposta com outros 2 físicos do Caltech, e em algum momento, então o Hawking e um outro físico, que é o Kip Thorne, apostaram contra esse terceiro. Em algum momento o Hawking meio que desistiu, falou, não, eu perdi. Então ele deu o prêmio, mas o outro físico que apostou junto com ele falou, não perdemos, não, como assim? Então assim, nem entre eles têm um consenso de que se o negócio foi resolvido ou não. Em princípio, não. Certo? Parece que até o Hawking, depois disso, publicou um artigo falando, não devia ter dado aposta, não devia ter perdido a aposta, não devia ter falado, né, que eu perdi a aposta, porque de fato a gente não sabe ainda, tá? Então tem muito, isso foi recentemente foi tópico de debate, inclusive acalorado aí, não sei se vocês já ouviram falar dos tal dos firewalls, certo? Teve gente propondo coisas a ponto de que, olha, no horizonte de eventos do buraco negro tem um firewall lá, que é um muro de fogo que nada passa mais lá, porque se as coisas passarem, aí surge todos esses outros problemas, esses outros paradoxos. Então, em princípio, o que aquela pessoa achou que podia resolver o problema é falar, vamos colocar um potencial infinito aqui no horizonte, nada cruza o horizonte e pronto, não tem mais problema, certo? Gerou uma controvérsia, certo? Mas, enfim, a gente ainda não tem, a gente não sabe. Então, assim, a gente está, como eu disse, a gente está engatinhando nessas coisas, né? Por isso que estamos precisando de pessoas para vir estudar. E um dos motivos que a gente está engatinhando é essa coisa de que a gente não tem um buraco negro aqui no laboratório, né, para testar. Vou começar a usar essa do firewall agora. Quando eu tiver problema que eu não consigo resolver, vou colocar até um firewall ali, eu não consigo chegar a ter problemas. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que conectado a essa última frase sua, né, de precisar de pessoas e tal, né, tem um Lucas Ribeiro Santos, ele mandou uma pergunta quando ele fez a inscrição,
né, a partir de que momento um aluno do curso de física pode se envolver com oportunidade de pesquisa, né, de IC, na área de cosmologia, né, na área de É, relatividade, né, nessa área de... eu diria que o momento ideal é o final do segundo ano, começo do terceiro, porque você já fez todas as disciplinas básicas, tá? Infelizmente, a relatividade geral é uma área bem, assim, teórica, óbvio, e, assim, é uma área bem matemática, tá? Então, a gente precisa de bastante matemática. Então, o ideal é que o aluno tenha cursado, pelo menos, as disciplinas básicas, tanto da física, física 1, 2, 3, 4, e as matemáticas básicas, que é cálculo, sei lá, 1, 2, 3, eu acho que é, e tem aquelas matérias que os alunos adoram, né, cálculo, GA, álgebra. Então, porque assim, em relatividade geral, usa uma matemática um pouco mais avançada, certo? A gente usa geometria diferencial, a gente usa cálculo tensorial, certo? A gente mexe com métricas, mas em princípio isso você consegue ir ao longo do caminho, então você não precisa estudar geometria diferencial antes de começar a estudar relatividade geral. E nem tensores, eu acho que você consegue junto. Então, assim, você consegue junto com relatividade geral, você consegue aprender no que você precisa de geometria diferencial e o que você precisa de tensores. É claro, se você quiser virar um especialista na área, depois você vai ter que se aprofundar. Mas para introdução, não. Mas as básicas, sim, certo? As básicas não tem como fugir. Então, os cálculos né, e as físicas básicas também. Então, acho que esse seria o momento ideal que dá para fazer coisas legais, certo? Porque se a pessoa não tem nenhum básico, então, assim, não tem muito o que dá para fazer. Infelizmente, assim, a geral é complicada, né? Então, não sobra muita opção para fazer que não precise usar cálculo avançado. Marlon, acho que seu microfone está desligado. Ah, tá. Pronto. Tem uma pergunta do Nelson Prata, né, que ele comenta o que é importante para saber, para se aprofundar no tema, sendo um aluno da matemática. Acho que conecta um pouco com a pergunta anterior, né, mas no caso É, específico de um eu, aluno da matemática. eu diria o mesmo. Eu acho que, assim, se ele é da matemática, eu não sei, assim, até que física os alunos da matemática fazem. Mas é assim, os cálculos, GA, álgebra e as físicas básicas, tá? Inclusive as físicas 3 e 4, talvez a matemática não faça, não sei, mas são importantes, né, porque é moderna e eletromagnetismo, né? Então, eletromagnetismo é importante até historicamente também, né? Porque foi o que fez com que o Einstein percebesse que, olha, tem alguma coisa errada, certo? Porque o eletromagnetismo é inconsistente com as transformações de Galileu e do espaço absoluto lá da mecânica clássica newtoniana, né? Então, assim, ou você tinha que modificar um, ou você tinha que modificar o outro. O Einstein manteve o eletromagnetismo e modificou as transformações de Galileu. Perfeito. Eu acho que nesse caso também, né, o aluno da matemática que tem um interesse por essa temática, mesmo que não tenha as disciplinas todas de física básica, de moderno, de repente, né, dentro da matriz curricular, eles podem puxar como eletiva, né, e tentar se Sim. inteirar um pouco mais para depois conseguir, né, engatilhar ali Sim. no foco ali de estudo, né. Exatamente. Assim, se o aluno tiver o básico, ele já pode começar a introdução em relatividade geral. Ele vai ver um pouco de relatividade especial primeiro, depois de relatividade geral. E aí, assim, as lacunas ele vai completando no meio, certo? Então, Perfeito. mas o básico é pré-requisito, né? Ok. Bom, tem a última pergunta aqui, então. Eu acho que já foi comentado bem rapidamente, né, lá, mas no começo, né? Quem manda essa pergunta é o Marcelo Afonso Lima, né? E ele pergunta matéria negra, né? Matéria escura está relacionada aos buracos negros, né? De que forma? Não, é outra coisa, certo? Eu acho que eu falei rapidinho. A composição do nosso universo assim, pelo menos os melhores dados que a gente tem no momento, é mais ou menos 70% de energia escura, 25% de matéria escura,
que são coisas diferentes, e 5% de matéria bariônica normal, que é o que a gente conhece, prótons, elétrons, enfim, toda a matéria que a gente conhece é basicamente 5% da composição do universo, tá? Então, o que é matéria escura? Que é 25%, que é 5 vezes mais a matéria ordinária, né, que é a que a gente conhece. A matéria escura, então, a gente não sabe exatamente o que é, mas ela foi conjecturada através da análise de rotação de galáxias. A gente analisa a galáxia, a gente vê a luz que chega daquela galáxia, a gente consegue estimar a massa daquela galáxia. E a galáxia, em geral, são galáxias espirais que elas giram em torno do centro dela. E com a massa que a gente estimou, através da luz que a gente observou, a rotação deveria ser diferente da rotação que é observada. Então, para corrigir esse problema, na verdade, deveria ter muito mais massa lá para explicar a curva de rotação que é observada. A gente observa uma rotação que não bate com a massa que a gente observa. Então, em princípio, deve ter muito mais massa lá. É uma massa que a gente não vê, certo? Por isso que a gente chamou de matéria escura, mas que ela tem que estar lá, porque se ela não estiver lá, a gente não consegue explicar a curva de rotação que a gente obtém. Tá? Então, é uma matéria que interage basicamente só gravitacionalmente, tá? Então, ela não tem interação eletromagnética, nem nenhum outro tipo. Então, assim, são pouquíssimas coisas que a gente sabe sobre ela. Tá? Então, é uma matéria que a gente não vê, que interage gravitacionalmente e que ela tem que estar lá para explicar a rotação que é observada. A energia escura é uma outra coisa. A energia escura, ela surgiu da necessidade da gente explicar por que o universo está se expandindo de maneira acelerada, tá? O universo está se expandindo não é problema, certo? Em princípio, se você, vamos fazer uma analogia meio tosca, mas se você tem uma explosão, ou se você joga uma bolinha para cima aqui na Terra, a bolinha vai começar a se afastar da Terra, certo? Só que ela está se afastando, a velocidade está para lá, só que a força está para cá, que é a força-peso, certo? Então ela está se afastando, mas de uma maneira que é não acelerada, ela está freando, né? Então a expansão é esperada, mas é uma expansão que não acelera para cima, acelera para baixo. Então a velocidade vai diminuindo até uma hora que para e depois desce. Certo? Então, a expansão do universo não é uma coisa bizarra. O que é bizarro é a expansão acelerada, ou seja, ele está se expandindo e ele está acelerando para fora, certo? Então, para explicar isso, a gente conjecturou a chamada energia escura. Certo? Então, é um outro motivo, é outra coisa. E nenhuma das duas coisas são buraco negro. Certo? Então, essa energia escura é uma energia que tem que existir e, em princípio, tem que ter algumas características que são meio bizarras, certo? Do tipo pressão negativa, tal, a gente não sabe exatamente o que é, mas que ela tem que estar lá para explicar por que a gente está expandindo de maneira acelerada. Tá? Mas é como eu disse, é a nossa ignorância, né? A gente dá esses nomes assim. Matéria escura, né, tudo bem, são coisas que a gente não vê, então o escura vem também daí, mas assim, a gente não sabe muito mais do que isso. Então a gente sabe que essas coisas existem, a gente até consegue estimar, como eu disse, a quantidade, né, 70%, 25%, 5%, mas assim, detalhes mais específicos a gente ainda também não tem. A gente não sabe para onde vai o nosso universo, como eu disse, se vai expandir, vai parar de expandir, a gente não sabe. Beleza. Bom, a gente já encerrou aqui as perguntas, né? E as perguntas que foram enviadas também já foram, acho que a gente passou por todas elas, né? Assim, a gente já vai direcionar para o final, né, do nosso bate-papo astronômico, e aí eu peço para você deixar um comentário final, né, para aqueles que estão acompanhando tanto lá no Facebook como aqui no bate-papo aqui no Google Meet, né? Então, fica contigo a palavra. Não, queria agradecer de novo, né, por estar aqui. Espero que tenha dado para resolver, né, para algumas perguntas, vocês conseguiram. Né, espero que vocês tenham conseguido entender algumas coisas, né, um pouquinho melhor do que vocês já sabiam. E, enfim, se precisarem, né, tenho meus contatos. Como eu disse, eu fiquei devendo colocar lá
no Facebook dicas de livros, tá? Não vou garantir que eu vou fazer isso hoje, mas eu vou fazer isso, tá? E, enfim, podem, para quem me conhece e tal, podem, se tiverem mais dúvidas, escrevendo lá no Facebook, vocês podem me contactar, certo? Mas, assim, eu acho que eu espero ter respondido bastante pergunta, mas espero também ter deixado claro que tem muita pergunta que a gente ainda não sabe, assim, a gente não tem resposta. Então, tem muita coisa por fazer ainda, certo? Nessa área. Perfeito. Bom, então, agradeço bastante, Rafael, né, por ter aceitado o convite, né, para falar aqui, né? Na verdade, tanto eu como o Rafael, a gente faz parte do grupo de astronomia da UFSCar, né? Então, estamos lá junto, organizando essas atividades, junto com a equipe que está lá, né? E a gente agradece bastante por você ter trazido um pouco essa temática que eu acho que chama a atenção de muita gente, mas, ao mesmo tempo, tão pouco esclarecida, né? Claro, um pouco pela dificuldade que está envolvida, que é inerente à temática, mas também por conta das informações que trafegam, né? Que às vezes não são tão confiáveis, enfim. Né? Então, acho que foi bem legal, agradeço bastante por ter contribuído aqui com esse bate-papo. Né? Eu que agradeço. Né? Agradeço também o pessoal que está participando aqui no Google Meet, que mandou as perguntas, né? Agradeço o pessoal que está lá acompanhando na live no Facebook. Essa é uma atividade que continua, né? Na próxima semana a gente vai ter outro bate-papo astronômico, né? A gente vai ter uma discussão na próxima semana relacionando questões de geologia, fósseis e meteoritos, né? Com o professor Marcelo, que é da área de paleontologia da UFSCar, ele vai estar conosco, né? Provavelmente esse outro bate-papo astronômico vai acontecer a partir das 3 horas, ao invés das 4 horas, como normalmente a gente vem desenvolvendo essa atividade, e aí eu convido a todos, né, a se inscreverem, né, nessa atividade. A divulgação vai ser feita provavelmente entre sexta e sábado na página do Facebook do Observatório Astronômico, e aí a gente vai disponibilizar lá o link, né, junto com a divulgação, para fazer a inscrição para quem quiser participar aqui no Google Meet. Né? Logicamente, também é possível a participação como espectador ali no próprio Facebook, na live que vai ser feita. Então é isso, gente. Obrigado a todos, né? E nos vemos na próxima semana, espero. Né? Valeu, pessoal.